Fala aí, galerinha, tudo bem? Estamos de volta para mais um episódio do XFZ Podcast. E aí, tá felizão? Tô ótimo. Começa de novo que Tá gravando eu vou botar vocês na introdução no Zoom. no Zoom. Quem quiser começar, é só falar, ele ou você, tanto faz. 1, 2, 3 e. Croquete. Fala aí, galerinha, tudo bem? Estamos de volta para mais um episódio do XFZ Podcast. E aí, Vini, tá amarradão? Tô amarrado demais, cara. Tô feliz demais com esse projeto saindo do papel, finalmente, né? Muito maneiro. E tá caminhando, eu acho isso importante. Show de bola, show de bola. Mas antes de começarmos esse episódio, temos que lembrar dos Patrocinadores. patrocinadores, Sem cara. eles, Sem eles, nada estaria acontecendo. Então, esse episódio de hoje é um patrocínio de Urbal Studio, de onde estamos gravando o episódio de hoje. salve, Urbal. DJ Alex nas carrapetas. Endorfina Bar. Endorfina Bar é um bar de esporte da galera que curte bike, corrida, canoa havaiana e beach tênis. Você que é esportista, que não é esportista, assim como eu também, gosta de uma cervejinha, vai Artesanal, lá, artesanal. Acabou de lançar a petiscozinho cerveja Endorfina exclusivo. também. Pô, É Endorfina isso Bar. aí. Fica lá na João Pessoa, em Caraí. Boa de bola. Discoland Vinyl Shop. Onde fica o Discoland Vinyl Shop? No centro do Niterói, na Centro de Niterói, na Moral Peixoto. Não dá mole não, pô. E a agência Guache, pô, que é a agência de marketing que fez essa logo aqui. Incrível. Aqui. É, isso aí. E outras coisas que vocês vão ver ainda aqui ao longo do nosso podcast. E, obviamente, não deixe de seguir as redes sociais desses nossos parceiros e a nossa rede social, né? Eu também não posso deixar de falar, galera. Observem a elegância do meu parceiro, Ralph aqui. Tô num estilo, Meu velho. tio, meu amigo, meu mentor. Olha essa boina, galera. Você só encontra aqui no XFZ Podcast. Ficou tão empolgado que esqueceu de falar do YouTube, que tem que fazer o... Sigam o YouTube. Eu nunca lembro lá a sequenciazinha lá. Curte. Curte, compartilha, comenta, se comenta. inscreve no canal e ativa o sininho pra poder não perder nada. E segue o Instagram, XFZ Podcast. Exatamente. Bora pra mais um? Vambora. Então vambora. Vamos lá. Você começa? Eu posso começar assim. Então vai. Assim, eu queria saber, cara, de você, um cara que já tem aí 30 anos de mercado, experiências Conta que pra você ninguém passou. não, 30 anos Não posso já. contar muito não, né? Não, tô brincando, pode contar. Mas assim, você acredita que ao longo desse tempo você pegou os anos 2000, 2010, 2020, nos 90 Me formei em também, 97, cara. 97, olha aí. Você acredita que adaptabilidade é crucial para o mercado de trabalho, para atingir o sucesso? O que você acha disso? Pô, bacana, ótima pergunta, cara. Bem, o XFZ não é um podcast sobre um cara de consultoria de tecnologia como eu sou, ou de engenharia, que é a minha formação. O XFZ é para poder discutir de uma maneira mais ampla e a gente vai ter convidados aqui que vão trazer perspectivas de outras carreiras, né? Mas, obviamente, falando da minha perspectiva, da minha área, a adaptabilidade é fundamental. Mas vou tentar dar uma resposta um pouco mais genérica de como eu encaro isso para a carreira de qualquer pessoa. Se você estiver falando, por exemplo, de um advogado, pô, esse cara tem que estar ligado de que as leis estão mudando, existem novas regras, né? Existe um novo formato, a tecnologia acaba se aplicando também a outras profissões, que acabam mudando um pouco da rotina de como as profissões se adequam. Então, eu acho que a adaptabilidade, cara, é essencial. Acho que é essencial para o ser humano. Se você for olhar de uma maneira antropológica, cara, né? O ser humano conseguiu evoluir enquanto sociedade porque ele se adaptou, né? E aí a gente pode falar de tecnologia, de inovação, porque, cara, a hora que o cara criou a roda, aquilo foi uma inovação absurda, né? E aí a Revolução Industrial, as revoluções todas que a gente viveu, estamos agora vivendo a quarta revolução, né? Então, vai ser episódio para outro podcast, mas é fundamental, cara. Então, assim, se adaptar, perceber de que o que você está fazendo pode estar mudando ou ter uma tendência de mudança e você se preparar para isso, seja estudando, entendendo, é fundamental. Assim, Fala aí. eu preciso fazer esse ponto. Fala aí. Por quê? O cara que inventou a roda, ele inovou de uma forma fantástica. Absurdo. E tiveram outras grandes invenções ao longo da história da humanidade no geral. Sim. E eu acho que hoje o que a gente tenta fazer demais é reinventar a roda. É criar uma nova roda. Só que veio um cara que criou uma roda de pedra, de madeira. Aí o outro botou um pneu na roda de borracha e
Sim, foram coisas importantes para mudar. Aham. E não reinventou a roda, ele só adaptou para ficar melhor. Uhum. Você teve que se adaptar, muitas vezes, a culturas de países diferentes, Sim. a chefes diferentes, Sim. a linguajar diferente dos subordinados. Como você desenvolve essa adaptabilidade? Legal. Como você consegue desenvolver Pô, isso? a sua fala estava numa direção, você mudou para outra. E as duas são boas. Vou tentar aproveitar os dois pedaços. Primeiro, deixa eu falar sobre essa questão dessa inovação disruptiva ou de uma inovação incremental. Isso. Isso é importante, cara. Porque, principalmente eu que sou um cara de tecnologia, que curto muito essa área, às vezes a gente, como engenheiro, você que vai se formar daqui a pouco em engenharia civil, às vezes a gente fica pensando assim, porra, como é que eu posso inventar uma parada muito foda? Vou fazer uma nova roda. Cara, às vezes o que precisa para inovar não é inventar uma parada muito louca, entendeu? Às vezes você encontrar a melhor forma de usar alguma coisa que já existe, aquilo ali já é uma puta de uma inovação. Então, é importante a gente, principalmente a tua galera, a tua geração, não ficar viajando muito assim, cara, como é que eu vou marcar minha presença no mundo criando alguma coisa que vai ser muito diferencial, entendeu? Então, quer falar, Alex? Não. Fala aí. Não, tô empolgado com o papo. legal. moleque. Então, isso é importante, porque não é apenas de inovações disruptivas, de saltos muito expressivos que se vive a evolução da humanidade. Legal. Isso é importante de se dizer, para tranquilizar a alma e dizer assim, cara, pô, não, eu posso criar uma startup, posso inventar uma empresa que ao invés de criar um negócio completamente novo, ela vai apenas, entre aspas, né, apenas dar um uso mais adequado. Cara, se você for ver a própria Apple, cara, assim, isso é polêmico, inclusive, né? Os Apple maníacos que são amantes lá vão discordar de mim. Mas basicamente tudo que a Apple fez foi dar melhor uso, uma melhor experiência, facilitar a experiência, aquilo que já existia, né? Desde sempre. Então, isso foi a primeira parte da pergunta. A segunda foi como é que eu tenho feito essa adaptação. Cara, eu acho que aí depende um pouco da área de cada um. Mas observando sempre ao redor. Vou falar um pouco de mim, é meio chato esse negócio, não é sobre mim o podcast, mas o que eu gosto muito sempre é de estar atento às crianças, aos adolescentes, sabe? O que está acontecendo. Seja na música, seja em séries, em filmes. Se você está preocupado em entender o universo ao seu redor, você não está criando resistência para o novo. Não é raro você lembrar da sua avó, do seu pai, dependendo da idade do teu pai, da tua mãe. Esse negócio não é para mim. No tablet, né? Esse negócio é muito difícil, a televisão com controle remoto lá. Então, assim, óbvio que é difícil. Eu hoje, alguns jogos que eu jogo com a Sofia e com a Stephanie, no PlayStation, cara, elas fazem de uma maneira que eu não consigo acompanhar. E eu penso assim, caraca, eu era fera nisso, né? Na minha época eu era moleque. Meus primos jogavam, perdiam para mim. E mas tudo o bem. Atari era só um pauzinho, né? Não, mas independente. Mas eu acompanhei o Atari que virou o PlayStation 1, que virou 2, 3, e eu fui de boa. E agora no 4 tem uns jogos que elas vão, e eu fico assim, cara, eu não consigo entender a lógica desse jogo ainda. E elas já falam lá na frente. Mas isso tudo bem. Agora, eu quero aprender. Eu quero estar com elas ali. O que eu acho que as nossas gerações, e de novo aí acho que é uma questão de perspectiva pessoal, mas eu acho que fundamental para que você se adapte é você não criar uma resistência à novidade. Porque existe uma tendência natural a você dizer assim, pô, na minha época era muito melhor. Na minha época a gente tinha isso, tinha aquilo, não sei o quê. A geladeira era carvão e era muito melhor, não sei o quê. Então, assim, cara, não adianta, sabe, criar essa resistência. Isso vai fazer com que você morra. E se você não morrer físico, o DJ tá se divertindo. Tá morrendo aqui. Não, desculpa, eu já vi fogão a carvão, mas geladeira a carvão. Acabei de inventar, pô. Você tem Dinossauro. uma relíquia ali, me inspirou a falar de geladeira carvão. Não, mas isso que você tá falando é verdade. Por quê? Você falou que acompanhou todos os videogames da sua era e que passaram da sua era de criança, adolescente, assim, que você se adaptava bem. Hoje em dia, talvez, tem coisas que você... Cara, como é que eu vou jogar esse jogo? E eu acho que isso vai em tantas áreas diferentes, como o próprio celular. O celular hoje, todo mundo tem um celular na mão. Agora, um computador e um notebook, eu acho que é mais difícil você ver alguém usando do que um telefone.
As minhas irmãs, por exemplo, têm 12 anos de idade. Elas não sabem segurar um mouse pra mexer no computador. Eu, com 12 anos de idade, se eu não soubesse mexer no computador, não falava com ninguém, porque era MSN, Era o que precisava. Orkut, É. era o que eu necessitava. E hoje no trabalho, se eu não souber mexer num computador, num Excel, num programa, eu vou ter uma dificuldade danada. Legal. E eu legal. acho que essa geração também Pode crer. pode sofrer Cara, com isso. você me fez a pergunta me remetendo um pouco mais ao passado, né? Como é que eu me virei em relação à adaptabilidade. Deixa eu te devolver agora uma pergunta olhando um pouco mais para o futuro, cara. Certo. Como é que você entende, cara? Quais são as suas principais preocupações ao pensar no futuro da sua carreira, cara? Essa é a pergunta Nossa. pra ti aí, cara. Cara, você me pegou. Mas vou te falar a verdade. É uma mistura de preocupação com alívio pelo que eu tô decidindo agora. Mas no geral, eu me sinto pronto pra viver o que eu quero viver. Mas ao mesmo tempo eu fico muito preocupado de não conseguir chegar lá. Então assim, daqui a 10 anos, onde que eu vou estar? Qual cargo que eu vou ter? Qual casa que eu vou ter? Qual vai ser a minha função na empresa? Meu âmbito pessoal e profissional. Eu tenho muita preocupação com isso, mas eu me enxergo assim, falando sobre experiência pessoal e vontade pessoal. Vamos tentar, até para o pessoal poder acompanhar melhor o teu raciocínio, né? Vamos colocar em caixinhas aí, vamos fazer uma lista, talvez, se for possível. Certo. Quais são as suas preocupações em termos de futuro da tua carreira? Carreira, né? Vamos lá pra carreira. Carreira eu tenho preocupação de não chegar a um cargo de liderança quando eu tiver lá pros meus... A idade, não sei, hoje em dia é difícil se falar sobre liderança e tal idade, 30, 40, 50 anos, mas eu tenho sonhos e metas a seguir, eu tenho medo de não conseguir alcançá-las. Não você alcançar aquilo que você deseja, Isso. que é ser um líder, que é ser um gestor. Isso, exatamente. Em paralelo a isso, sempre tenho vontade de inovar alguma coisa e revolucionar o que eu estou fazendo. E me preocupa às vezes não conseguir fazer. Mas no geral eu não consigo hoje botar na minha cabeça assim, cara, daqui a 10 anos eu vou estar em tal lugar, porque eu já vivi coisas que há 5 meses atrás me colocaram em lugares totalmente diferentes do que eu imaginava hoje. Então assim, vou ter que deixar esse... Cara, posso dar uma dica, cara? Com certeza. Acho que assim, essa preocupação de novo, é boa, a gente falou sobre isso no episódio passado. Esse receio, ele só não pode te congelar. Ele não pode não te fazer levantar da cama de manhã. Ele não pode te paralisar. Se ele não te paralisa, tudo bem. Um exercício que eu faço, aliás, eu uso exercício para algumas outras áreas da vida, é assim, se você hoje fala assim, cara, o que eu tenho hoje? O que eu alcancei? O que eu estou conseguindo fazer? Isso você pode estar na faculdade, por exemplo. E você lembrar assim, putz, cara, eu no primeiro ano do ensino médio, eu não sabia nem o que eu queria fazer de faculdade. E hoje eu estou aqui na faculdade, porra, bacana, fazendo e tal. Então, você evoluiu até aqui. Certo. Você pode estar no teu primeiro emprego e tá lá preocupado com o teu futuro. Mas se você parar para olhar para trás, você vai lembrar assim, putz, cara, eu estava na faculdade e eu não sabia qual ia ser meu estágio. E você já está num primeiro emprego. Então, assim, as coisas vão acontecer naturalmente. Se você é uma pessoa que está preocupada com isso, mas não está congelada e está estudando, se esforçando, aprendendo, desempenhando, as coisas vão acontecendo. Pode não ser exatamente como você desenhou que fosse, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Os objetivos que a gente desenha, a gente não pode ficar frustrado por não ter alcançado plenamente aquilo. Certo. Até porque eles são uma inspiração e uma direção de carreira, de uma escada que você vai subir. Uhum. Se você não apontar para nada, você vai ficar parado no mesmo degrau. Mas se você apontar para uma direção, você pode não parar exatamente naquela posição que você queria, mas já vai estar um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, e tudo bem. Desde que cada decisão que você vai tomando ao longo desses degraus, que você vai subir, desses degraus, que você... Degraus. Precisamos de um convidado que fale português. Essa escada que você vai subindo, você vai estar em uma posição mais alta e que você vai se sentir feliz e realizado, como bem sucedido em relação ao que você estava antes. Assim, pegando esse gancho, eu vou tomar uma decisão hoje que vai impactar na minha vida daqui a 10 anos. E essa preocupação existe.
Então eu tenho que tomar essa decisão de uma maneira mais correta possível, na minha cabeça de hoje. Você já teve algum obstáculo que te fez reconsiderar a sua decisão em algum momento da sua carreira? Não sei se eu entendi a pergunta, faz de novo. Vamos reformular então, deixa eu reformular. Você tomou uma decisão, ir para tal lugar, ir para a direita ou para a esquerda? Vamos cortar aqui. Essa pergunta é pra você, pai. Não, pô, pra você. Não, rapaz. Você pulou a sua. A sua é como você se mantém atualizado com as novas tendências. Não, tá. Vai. Pulei. Claquete, pá, pum, foi. Certo. Então, Tigem, aproveitando esse gancho que a gente está conversando aqui sobre inovar, reformular a carreira, como você se mantém atualizado das novas tendências de hoje em dia? Você que trabalha com tecnologia, está sempre nesse mercado envolvido. Acho que tem muito a ver com aquela primeira pergunta de adaptabilidade, né? Você conseguir sobreviver e se manter adaptado passa por você se manter atualizado, né? Eu comentei um pouco já na primeira pergunta que foi tentar observar ao meu redor. Certo. Se a gente trouxer isso para a prática, para o dia a dia, isso é fundamental, seja para quem quer seguir uma carreira em Y, que é uma carreira mais técnica, né? Ou quem quer seguir a carreira de virar um gestor, virar um executivo. Você precisa muito entender as tendências. E as tendências, de novo, vamos imaginar que você é alguém que quer seguir uma carreira mais técnica. Então você precisa entender quais novas ferramentas o mercado está disponibilizando, quais são as novas formas de fazer aquilo que você faz, que podem se tornar tanto ameaça quanto uma oportunidade, certo. Já que, né, você está percebendo que tem uma coisa entrando nova ali. Então, como técnico, você precisa entender isso, porque são ferramentas que você vai precisar para exercer a sua função como um indivíduo, né, como um contribuidor individual. Se você segue a carreira executiva, também é importante, porque por mais que você não vai querer meter a mão na massa como técnico, você precisa entender quais são as decisões que você vai querer dar para o seu grupo que você gerencia, para a sua empresa, para que a sua empresa continue relevante no mercado. Sim. Quais são as novas tendências. Então, essa capacidade de observar ao redor, se manter atualizado, para que você continue relevante, é importante tanto quanto para quem quer ser um gestor, quanto para quem quer ser um técnico operacional. Sim, faz sentido. Não. Beleza? Beleza, fechou. Então tá. Vamos lá então, minha vez de te perguntar. Eu tenho aqui uma pergunta para ti, cara, selecionada a dedo. Manda. Você já encontrou algum obstáculo significativo na tua carreira, né, obviamente, que te fez reconsiderar as suas escolhas? Eu sei que você não tem uma carreira muito longa comparada com a minha, né, que eu estou muito mais velho que você, mas desses teus 10 anos, um pouco menos, né? Não, se eu pegar faculdade, entra, não entra, escolhe, vai, estágio... 6 anos. 6 anos, tá bom. 6 anos. Se pegar esses 6 anos, algum obstáculo que foi assim, putz, cara, isso aqui... Já, então fala aí. já. Deixa eu começar do começo. Se eu for colocar isso no âmbito de escolher o curso da faculdade que eu quero fazer, já enquanto eu estava na faculdade sem trabalhar a primeira vez, eu via a engenharia, eu decidi fazer engenharia e fui fazer engenharia. Eu vi aquilo e falei, cara, que legal, tô me dando bem nessas matérias de primeiro período, tô tirando notas boas, beleza. Aí no segundo período eu caí numa matériazinha ali que eu... Ainda é aquele ciclo básico, matemática, tô gostando, mas será que é isso que eu quero? E aí me fez pensar na minha escolha. Logo depois disso, foi rápido assim, lá para meus 18 anos, eu entrei no mercado de trabalho. Não necessariamente na área, entrei numa área totalmente diferente da engenharia, construção civil, mas me fez aprender muita coisa sobre pessoas e sobre empresas. E aquilo me fazia pensar se a engenharia era o lugar que eu queria, era onde eu deveria estar. E aí eu já relutei várias vezes em largar, em seguir, e você me ajudou muito nisso, na época, né? Que não faz muito tempo, mas me ajudou. E eu tomei a decisão de, novamente,
insistir e ir de novo. Falar, não, cara, acho que aqui é o lugar certo. E aí eu fui pra outra área. E aí eu consegui me encaixar naquele lugar e falar, cara, aqui de fato eu não tô. Aqui de fato não é meu lugar. Vamos procurar outra coisa. E aí eu ia pra outra área. E aí eu caí na área da engenharia, que é onde eu tô hoje. E eu, quando eu entrei no meu mercado de trabalho, vamos dizer assim, que hoje, pelo seu exemplo, eu vejo que a engenharia, você fez engenharia mecânica, eu falo engenharia civil, mas a engenharia, no geral, ela me permite muitas opções. Um leque Exatamente, de muito amplo. coisas amplo, né? Então, pô, não é porque eu tô fazendo engenharia civil que eu vou precisar construir prédio, Isso vou aí. precisar fazer casa. Não necessariamente. Mas dentro da minha área de atuação na engenharia, eu falei, cara, será que eu vou dar conta disso aqui? Será que isso aqui é o caminho que eu consigo seguir, cara? Tô tendo muita dificuldade, tô me sentindo burro. Será que eu sou burro? Será que eu sou um idiota aqui porque eu tô errando nisso? E aí me fez repensar nas minhas atitudes, nas minhas escolhas. E aí eu, tive vontade de trocar de área, tive vontade de trocar de faculdade. E sempre tive a cabeça de, cara, eu não posso tomar essa decisão sozinho porque eu não tenho capacidade técnica ainda de decidir. Ainda não sou tão apto Talvez a isso. maturidade, talvez Maturidade, experiência. Exatamente. E aí eu tive o que eu quero que esse podcast transmita para as pessoas. Eu tive como chegar em você e falar, Ti, o que você acha? O que você vê dessa situação? E, pô, cara, é muito legal como você, como um cara que viveu muita coisa, podia nem ser da área, mas você viveu alguma coisa, você pegou e falou, cara, me conta do zero até onde você tá. É. Não, mas esse é o lance que eu queria reforçar para nossos espectadores, né, cara? Que é assim, não é sobre mim, tava em você a resposta. Exato. Você que teve a paciência, a tranquilidade de falar assim, cara, eu não vou tomar essa decisão sozinho, vou buscar alguém. E aí, cara, é importante que o pessoal que está ouvindo a gente, que está vendo a gente, entenda o seguinte, pode não ser um tio que é formado, que tem uma experiência. Às vezes pode ser um amigo. O ideal é que seja alguém que tenha alguém que não tome decisões afoitas, né? Alguém que você olha e sabe que é alguém que para pensar naquilo que vai dizer. Não pode ser alguém muito emocional, tomar decisões baseadas na emoção, porque se você tem alguém com quem você confia com essas características, essa pessoa pode ser a pessoa para poder ajudar a decidir. Porque o que a gente normalmente... o que você acabou de descrever foram obstáculos. Porque a trajetória é feita de obstáculos. Não existe uma trajetória plana, lisa, perfeita, uma pista, sabe, maravilhosa. O caminho de todo mundo, do cara mais bem sucedido no mundo, a pessoa que está passando por dificuldade financeira, todos têm uma pista cheia de obstáculos. Alguns desses obstáculos fazem com que a pessoa desista, retroceda, mude de direção, se arrependa, e alguns outros, não, eu quero continuar, eu vou superar esse obstáculo e segue em frente. Exato. Eu acho que tem resiliência, tem capacidades, né, tem skills que são mais de comportamento, né, o famoso soft skills, que fazem com que a gente olhe para esses obstáculos e atravesse ele de maneira mais forte, mais firme, e talvez tenha também pessoas que não tenham assim, essa resiliência tão forte. Certo. Eu acho que o importante é não se desesperar, tentar não tomar uma decisão baseada em emoção, e considerar prós e contras, né? Então, assim, eu estou diante de um obstáculo. Seguir em frente é uma opção. Retornar também é uma opção. E tudo bem, eventualmente, você retornar 2 passos, um passo, né, para poder avançar 2 depois numa direção onde você vai ser mais feliz, tudo bem, desde que seja uma decisão um pouco mais racional. Uma coisa que você sempre me falou, e eu, pelo tempo que eu ouvi e tinha que perguntar de novo, eu acho que eu demorei a entender, mas por falta de maturidade minha mesmo. E eu queria que você me explicasse aqui novamente, e que a galera também vai saber uma coisa nova. O que é comparar maçã com banana? Onde que eu consigo identificar que eu tô comparando banana com maçã, laranja com melão? Boa. O que é isso? Cara, ótima pergunta. Assim, você só pode dizer que você conhece maçã quando você for apresentado para alguém vai te dizer, isso aqui é uma maçã. Você vai pegar na mão, né? Vai pegar ela na mão,
vai reconhecer o formato, o tamanho, o cheiro, vai comer, vai sentir o sabor, etc. Certo. Se eu não te disser o que é banana, você sabe que não é maçã. Mas, ó, tá aqui a banana. Você vai pegar a banana, formato, cheiro, beleza. Então você conheceu duas coisas. A capacidade de não misturar duas coisas vem quando você conhece duas coisas. Quando você não conhece duas coisas, você não tem a experiência, a maturidade, a vivência de ter vivido uma situação que era financeira e a situação de que era de carreira para ganhar experiência, é difícil você conseguir, você que está vivendo o dilema de, e aí, troco de emprego porque aqui é mais grana, ou fico nesse emprego porque aqui é mais experiência na minha área que eu quero, se você não sabe identificar a importância que grana tem para você versus a importância que carreira tem para aquele seu momento, é difícil você comparar banana com laranja, banana com maçã, seja o que for, e tomar a decisão do que é o que. Então, quando você recorre a alguém que tem a experiência, que sabe identificar muito bem o que é uma fruta, o que é a outra, fica mais fácil para essa pessoa te dizer assim, cara, isso aqui é maçã, isso aqui é banana. O que você quer? Não dá para comparar uma coisa com a outra. Exato. O que você quer? Então, às vezes que a gente discutiu, talvez eu tenha usado essa expressão, te deixou intrigado, é isso, né? Porque pelo fato de eu ter um pouco mais de experiência, eu já passei por esses momentos e sei a falta que faz, ou quais são os prós e contras de uma oportunidade que ela tem muito mais grana do que te dar experiência na tua área, versus você ganhar mais experiência, mesmo que seja com menos grana. E um detalhe importante, que eu sempre tentei fazer contigo, que eu acho importante para a galerinha que está ouvindo a gente. Não tem uma resposta certa. Então, o que eu falo, por exemplo, às vezes eu recebo uma galera demissionária, né? O cara está pedindo demissão. E o cara diz, não, estou indo para um lugar porque eu vou receber mais. E aí, de repente, é um estagiário, um analista júnior. E eu falo, cara, você, assim, qual a importância da grana para você hoje? Você é alguém que mantém a sua casa, por exemplo, né? Teus pais precisam da tua grana para poder pagar as contas, etc. Se isso se aplica à tua realidade, cara, bicho, porra, vai lá, você tem que ir mesmo, porque porra, vai fazer diferença para você, para sua família, Certo. etc. Agora, pode ser uma situação onde o cara tem conforto em casa, o pai e a mãe têm bons empregos, bons salários, e aquela grana não faz tanta diferença para aquele profissional que é júnior, que naquele momento a experiência faz muito mais sentido, sabe? Então ele vai para um lugar fazer o que ele já fazia antes, ou vai fazer uma coisa de menor valor agregado para poder ganhar mais grana, não faz o menor sentido isso. Eu acredito que isso se encaixa, inclusive, entre o que é razão e o que é emoção. Porque razão e emoção, no meu ponto de vista, eu posso estar errado. E eu tô aqui pra errar mesmo. Mas no meu Esse teu ponto, papel. no meu Eu ponto também, de pô. vista, a emoção é o que tá falando mais alto ali, que eu tô desejando naquele momento. E eu vou criar situações na minha cabeça que vai fazer aquela decisão ser a mais certa. Algo assim. Dá para encaixar, mas eu gosto de trazer a definição de uma decisão emocional, de uma decisão racional da seguinte maneira. A emocional, você está muito feliz, empolgado com uma coisa, ou você está muito triste e frustrado com alguma coisa que você quer deixar de fazer. Certo. Isso é uma decisão emocional. Vou sair dessa empresa porque não aguento mais meu chefe, não aguento mais o meu colega de trabalho, ou vou para outra empresa porque lá é muito legal, eu vi que os caras, posso entrar de bermuda, posso levar o cachorro. Isso é uma decisão emocional. Você está tomando baseado apenas nas coisas boas da nova oportunidade ou nas coisas ruins de onde você está. A decisão racional é quando você, com calma, pondera prós e contras de um, prós e contras de outro, faz uma análise e fala assim, para mim, na minha régua de parâmetro, o que entre prós e contras, o que é melhor nessa, o que é melhor nessa, e no final tem um peso, tem uma decisão, entendeu? Sim. E cara, é incrível quando a gente toma a decisão, ou tá tentando tomar a decisão com base no emocional, é o que você falou pra mim infinitas vezes. A gente cria na cabeça a solução para aquilo que não é a solução lógica. A gente cria, fala, cara, aqui eu tô com dificuldade nisso e eu preciso desse cenário, eu não quero porque eu não posso fazer dessa forma,
eu não gosto, e no outro lugar eu tenho essa opção, eu tenho essa possibilidade, ou no outro lugar eu vou ter esse conforto. E a gente cria, né? Eu acho que a emoção toma conta de uma forma que a lógica fica totalmente de fora. Não, mas isso que você falou é muito importante, porque assim, quando você toma uma decisão emocional, e depois que você tomou a decisão emocional, você começa a encontrar motivações racionais para fortalecer e justificar a decisão que já é emocional. Isso aí. E você vai encontrar, entendeu? Ah, não, cara, pô, mas lá vai ser muito melhor, porque tem isso, isso. Você sempre vai encontrar razões para fundamentar uma decisão que já foi tomada, sempre. Seja para ficar ou seja para sair. Seja para poder ir para a direção A ou para a direção B. Por isso que, antes da decisão ser tomada, é que a emoção tem que ser anulada, a razão tem que vir, tem que ser uma comparação, cara, tipo prós e contras, cara, assim, sabe? Ir para um papelzinho, um Excel, seja onde for, e dizer, cara, o quanto que esse fator para mim é importante, aqui estão 5 pontos, aqui são 3 pontos, aqui são 2 pontos, e no final, onde pontuou mais, cara? Pô, então essa decisão racional certa para eu poder tomar. E em contrapartida com isso, você também, então, concorda que o pós-decisão é muito importante também para a nossa saúde mental e coerência com a decisão que a gente tomou. Então, se eu tomei a decisão de ficar em empresa X, eu não posso ficar me martirizando de falar assim, cara, isso aqui deu errado, eu sabia que isso ia dar errado se eu ficasse aqui. Ou então, cara, que bom que deu certo, porque se eu fosse para outro lugar não ia dar certo. Fundamental, cara. Acho que aceitar a decisão que foi tomada, porque você tomou a melhor decisão, porque você tomou ela de maneira coerente, racional, é importantíssimo, porque na verdade, cara, isso cria um multiverso, né? O que teria sido se eu tivesse tomado a outra decisão? E se? Sabe, isso não vai te levar a lugar nenhum. Na verdade, você precisa fazer acontecer, precisa fazer dar certo e viver dali pra frente. Se você ficar olhando dali pra trás, não vai te levar a lugar nenhum, né? Enquanto Exatamente. o universo Marvel não se tornar realidade, você poder fazer mudanças na linha do tempo, não adianta de nada, né? Exatamente. Então... Deu? Fechamos? Esse é o papo de hoje, né? Fechamos. Pessoal, esse foi mais um podcast X4Z, mais um episódio. Exatamente. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de seguir nosso Instagram. X4Z Podcast. Não esqueçam de ir no YouTube fazer o quê? Ativar o sininho, se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Porque assim como essa mensagem, esse podcast foi importante pra você, tenho certeza que foi, pra outra pessoa pode ser também. Pro teu primo, pro teu sobrinho, pro seu filho. Então, legal, é isso aí. compartilha. Se você é uma empresa que quer trazer a sua marca para cá, quer divulgar a sua logo, o seu propósito, se tiver, obviamente, a ver com nosso propósito de existir, será muito bem-vindo. A gente está procurando parceiros que queiram topar esse projeto, beleza? É isso aí. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Valeu. Abraço.